Bom dia. A gente essa semana lê duas parshiot, Tazria e Metzorah, e ambas falam sobre um assunto que, por mais que eu queira dar um shiur diretamente traduzindo o texto, vai ser bem difícil, porque a parashá inteira ela descreve os vários tipos de manchas que acontecia quando a pessoa tinha essa doença chamada Metzorah, uma doença que não existe mais, eram manchas que apareciam, e falando quando a pessoa estaria condenada, digamos assim, chamada impura, que ela precisaria ser expulsa, ela ficava fora do acampamento lá no deserto e depois fora da cidade quando eles estavam em Israel. E isso poderia acontecer, Deus nos livre, na pessoa, na roupa, nas paredes da casa. Então, a Torá vai descrevendo todo esse processo, que a pessoa às vezes ficava em quarentena, ficava lá fechado por uma semana, esperava uma semana, via como foi a evolução dessa ferida, dessa mancha, e conforme for a pessoa, ela ficava pura ou impura. Esse é o resumo de toda a Paraxá. Então, se eu entrar aqui nos detalhes, vai ficar complicado, especialmente porque algumas das coisas a gente não tem certeza exatamente qual era a Torá fala. Se ela for um pouco branca, se for um pouco mais escura, se for, é difícil da gente entender exatamente, porque a gente não tem mais essa doença. Qual é o tema que normalmente se discute nessas parshiot? É o tema de Lashon Hara. Lashon Hara, falar mal do outro, maledicência, e assim por diante. Por quê? Porque está escrito que o que trazia para a pessoa, Deus nos livre, esse tipo de aflição, era se a pessoa falava mal do outro. E a gente tem um exemplo na Torá, que todos os dias a gente lembra de Miriam, que Miriam ela fez um comentário para o irmão a respeito do Moshe, e ela ficou com Metzorah. Moshe Rabbeinu, quando estava na sarça ardente, ele fez um comentário a respeito do povo judeu, que ele falou, eles não vão me acreditar. Logo, naquele momento, Deus mostrou para ele que ele estava com a mão branca de Metzorah. Então, são nesses momentos que aparece na Torá. Então, o foco geralmente é esse. Então, eu vou pegar um Midrash. Midrash faz parte da Torá oral. E ele traz uma história interessante. E sobre essa história que a gente vai elaborar e tentar entender, tirar algumas lições que tem a ver com esse tema que a gente está falando. Então, Midrash diz o seguinte. Maseh berochel echad. Uma história de um rochel. Então, lembre dessa palavra rochel. Rochel é um vendedor que ele bate de porta em porta. Tem um nome específico? Clientelchik se falava antigamente? Clientelchik. E ele ia lá batendo de porta em porta, vendedores de Avon, certo? Hoje em dia é de WhatsApp em WhatsApp, né? Que as pessoas não têm mais acesso a você diretamente. Nos tornamos muito importantes, então é via WhatsApp. Clapper? Clapper, também pode ser, que bate de porta em porta. Mascate, obrigado, Mascate. Que ele ia de cidade em cidade, que eram próximas à cidade de Tzipori. E ele anunciava. O que ele anunciava? Então, quem vai na feira, Mercado Central, escuta lá, gritaria. Então, o que ele falava? Quem quer comprar o Sam HaChaim? Sam significa como se fosse aqui o remédio da vida. A pílula da longevidade. Até hoje tem gente tentando vender com esse tipo de... Compra isso que você vai... Vende um pedacinho do céu. Vende um pedacinho do céu? O cara tava fazendo propaganda de Hebra Kadisha, aí ele vai lá e fala, você que está procurando a tua casa definitiva? Então, quem quer comprar o Samachaim? Samachaim seria o remédio da vida. E todo mundo acreditou e começou a fazer fila, a empurrar, e vieram comprar dele. E havia um sábio chamado Rabi Yanai. E esse sábio, ele estava sentado estudando. O que normalmente, quando você escuta esse tipo de papo de vendedor, você não dá nem bola, você deixa passar. Ele estava sentado estudando. E aí ele fala, chama ele para mim, vem para cá que eu quero comprar, vende para mim. Ele vê o rabino e fala, olha, você não precisa. Pelo jeito ele era honesto. Fala, você não precisa desse remédio. E aí ele fala, não, por favor, me vende, me vende, me vende, me vende. Aí ele vai lá, em direção a ele, ele tira um livro de Salmos, ele mostra para ele o capítulo 34, que diz, Mi'aish hafetz chaim.
Quem é o homem que deseja a vida? Ohev Yamim Lirotov. Ele ama os dias para poder ver coisas boas. Netzor Leshoncha Merá. Cuide sua língua do mal. Os Fatecha Midaber Mirmá. E os seus lábios de falarem Mirmá seria um tipo de enganação. Isso que ele estava vendendo. Só que era plágio, porque David Amelach, que escreveu o Teiri, não era dele. Ele só abriu o livro e mostrou o que estava no livro. Você pagaria por isso ou não? Não. Para um grande sábio como o Rabi Yanai, que sabia tudo isso e óbvio que conhecia esse passuco, ele vira e responde: a minha vida inteira eu lia esse versículo e eu não sabia como ele era pachut, como ele era simples ou como ele era explicado. Até que veio esse homem e ele me iluminou e ele me ensinou. E a gente vai tentar analisar o que foi tão grandioso desse homem que ele contou esse passuco que está no Teilim. Mas o rabino ficou tão impressionado, ele falou: você mudou minha vida. Essa é a passagem. Algum comentário? Valeu o dinheiro. Valeu o dinheiro. Boa. Valeu o dinheiro. Mas você me vendeu uma coisa que já está escrito no Teilim. Eu achei que eu ia comprar uma pílula da longevidade. Pergunta tá clara? O que o rabino ficou tão espantado? O que ele ficou tão surpreso com mostrar o livro de Teilim? Ele não explicou nada. Ele não traduziu sequer. Ele não falou: olha, essa letra aqui simboliza, significa, não é? Nem contou um segredo da Torá. Ele abriu o livro e mostrou, está aqui escrito. Aí ele ficou: uau, maravilhoso, fantástico. Qual a novidade? Então, existem várias respostas, vários comentaristas que eles fazem essa mesma pergunta. Qual foi a novidade? E também porque esse Rabiana, ele mostrou tanto interesse. Está sentado estudando Torá. Kiem Hayenu Veorech Yameinu. A Torá é a fonte da vida. Você vai, qualquer um que aparece querendo vender qualquer coisa, fazendo propaganda, você vai parar teu estudo, mandar chamar, interromper. E se fosse qualquer venda enganosa, como muita ação? O que ele estava tão interessado e por que ele achou tão interessante, ficou tão surpreso de ler um passuco do Teirim? Então vamos ver. Então tem algumas explicações. A palavra rochel, que é esse mascate em hebraico, essa palavra, ela na verdade é a origem de um termo usado em relação a Lashon Hara, a maledicência. Aquilo que se chama rechilut. O que quer dizer rechilut? Rechilut se usa justamente o exemplo de um mascate. Por quê? Ele vai na tua casa, teoricamente para te vender Avon, só que nisso que você abre a porta, ele já viu que você comprou um móvel novo para tua casa. E aí, ele te vende ou não vende. Mas ele chega na próxima e fala: ó, oh, esse vizinho teu aí, nada mal, né? Nada mal, acho que tá indo bem ele. Né? Opa, o que foi? E a pessoa, na verdade, ela acaba vendendo, como quem é vendedor sabe, você não vende teu produto. Igual o teu produto, talvez até com preço melhor, tem muita gente vendendo. Você vende você mesmo. Você vende a tua simpatia, você vende o carisma, você vende você mesmo. Você tem que se vender. Você vê que o bom vendedor hoje está vendendo schmata, amanhã está vendendo outra coisa, e é o mesmo esquema. Não é o produto que ele está vendendo, concorda? Sim. Você está vendendo você mesmo. Como que esse cara se vende? Ele se vende criando Lashon Hara. Por quê? Porque é um tipo de coisa que as pessoas gostam. Você tem essa curiosidade de saber da vida do outro, saber o que está acontecendo, e ainda você cria essa... O que faz o jornal? Você está olhando para mim como se fosse que você nunca teve interesse? Quando alguém fala, oh, você não tem interesse em saber o que está falando? Será que está falando de mim? Bom, pelo menos eu tenho. Quando contam uma boa Lashon Hara, aquelas quentes, e até hoje as pessoas que já sabem Lashon Hara falam, não é Lashon Hara, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aí você já sabe, não é Lashon Hara, não é Lashon Hara. O cara que está na sinagoga no Shabat, fala, olha, hoje Shabat você sabe que não pode falar de negócio, né? Mas eu estou com um carro aí, estou querendo... Aí os caras vão lá, não, eu sei que é Shabat, mas quanto que você está querendo? É vendido. Não é, depois de Shabat a gente... Não tem essa desculpa de falar, em português você tem, no Brasil você tem a fazer a figa, né? Você fala mentira, faz a figa, não existe essas coisas. Mas
Esse rochel, então, o ganha-pão dele, na verdade, é muito mais por aquilo que ele vem contando e falando de todos os outros, do que o produto que ele está vendendo. Daí que vem justamente esse termo usado na Halachá, chamado rechilut. Rechilut é um pouco diferente do Lashon Hara. Lashon Hara eu falei mal do outro. Rechilut, eu falei do outro. Contei que ele comprou, que ele vendeu, você viu o que aconteceu? Com o intuito simplesmente de falar do outro. Não é que eu contei do outro para você poder ajudá-lo, para você poder contei um problema que ele tem. Eu estou contando porque então, hoje eu acho que isso se traduz nas manicures e cabeleireiras. Cortar cabelo, eu não acho que tem tanta diferença entre uma e outra. Honestamente, você corta o cabelo. Mas você tá lá, e eu tinha, antes até o Covid, eu tinha um barbeiro que vinha, ele vai por todo mundo. Ele vinha lá, cortava meu cabelo, os meus filhos. No Covid, eu comprei uma máquina e parei de pagar para ele. E ele vinha, eu fui na casa do Rabino Tal. Você conhece o Rabino Tal? É porque agora não sei o que. E o cara não parava de falar. Eu não aguentava. Mas esse é o ganha-pão dele. Ele vai de casa em casa, entra dentro do ambiente que normalmente as pessoas não têm acesso, está lá no dia a dia. Ele começa a contar coisas. E esse é o ganha-pão dele. Ele não está falando do intuito de fazer uma lafonará, mas... O goi, coitado, nem sabe Lachonará ou não Lachonará. O problema é você que continua frequentando o cara que só fala dos outros. Hoje dizem que a cabeleireira, sem querer falar mal de alguém específico, ou seja quem for, ela até ganha por psicóloga, né? Vai lá, certo? Então é todo... Então, esse é o rochel. Então vamos voltar para a nossa história. A nossa história, esse cara era tipicamente uma pessoa que o ganha-pão dele era o quê? Falar dos outros. Tanto é que o nome, o apelido dele, do ofício dele, é justamente o nome do cara que fica falando dos outros. Quando o Rabiana viu, uau, um cara que o ganha-pão, teoricamente, dele é ficar falando dos outros, mas ele não segue o que as pessoas fazem normalmente. Ele vai lá e vende a mercadoria. Ele é um vendedor, mas ele não vende igual todos os outros, ganhando o pão dele falando dos outros. Esse cara, uau, esse cara realmente é fora de série. Uma pessoa que tem qualquer outro tipo de trabalho, tudo bem, não falar Lachonará, eu entendo. Até aí eu já li o passo sozinho. Mas um cara que o ganha-pão dele é esse, ainda assim ele se manter nos valores, na ética. E quando eu pergunto qual é a pílula da vida, ele me fala que a pílula da vida é você cuidar da sua boca. Então, de quem veio é muito diferente. Quem foi que falou essas palavras? E por isso ele ficou muito impressionado. Essa é uma primeira explicação. Faz sentido? A lição já fica claro para a gente que não existe a gente falar, não, essa é a lei do mercado. É assim que funciona. Meu trabalho é assim. O que eu posso fazer? Não tem meu trabalho assim. Você tem que buscar um trabalho que seja honesto, que seja de acordo com as leis do país, de acordo com as leis da Torá, obviamente. E aí você vai ter o teu sucesso. Tanto é que tá todo mundo querendo comprar o negócio dele, tá certo? Então, a gente não tem desculpas para falar mal do outro. Eu só vou falar porque é importante. Pensa muito bem se realmente é importante. Pessoas de baixo nível falam dos outros, pessoas de nível médio falam de coisas, e pessoas inteligentes falam de ideias. E Yehudim falam de Torá. Tem a... Yehudim falam de Torá. Mas Sem dúvida. o senhor deu um exemplo de uma profissão, mas então um jornalista, por exemplo, não poderia trabalhar. Não poderia ter um jornalista erudito. Então, todos os trabalhos, todos, eles oferecem algum tipo de desafio. Porque as leis da Torá, se você estuda as leis a fundo, de negócios e honestidade, todas elas vão colocar algum tipo de desafio. E cada uma delas, você precisa perguntar diretamente para o seu rabino, olha, no meu trabalho eu preciso fazer isso, isso, isso. Posso? Não posso? Então, só vou te dar um exemplo. Você falou do jornal. Existe uma lei do Lashon Hara que, se mais de 3 pessoas sabem, então não é Lashon Hara. A não ser que você está querendo difundir. No caso, ele está querendo difundir, né, o jornalista. Então tem que ver qual que é o papel dele, o que ele faz no jornal, o que ele está difundindo, etc. Um jornal que fala de pessoas é uma coisa, certo? Está contando o que aconteceu, uma guerra, Deus nos livre, uma coisa assim, você está falando de alguém específico. Então tem que, cada profissão tem que, um médico também tem muitas coisas de questões de ética, moral, etc. Então cada profissão tem o seu desafio. Hoje é muito difícil não falar mal de outros. Hoje e antigamente, não mudou nada. Mas hoje está pior. Hoje está pior? Tá igual. O Yetzirah é o mesmo e a
e a pílula da vida continua sendo a mesma. As redes sociais é quase que um covil. As redes sociais é um lugar onde você pode difundir bastante coisa positiva. Sim, mas para isso que elas hoje existem. é um covil de Lachonará, porque você quer comentar do outro, falar da vida do Sim, outro, postar sim. a foto do outro. Todo mundo se tornou jornalista e qualquer idiota que fala qualquer coisa, ele vira famoso, tá certo? Então, o cuidado deve ser maior. Se é isso que você quis dizer das redes sociais, não sei se era essa a tua intenção, realmente o poder do Lashon Hará, mas o poder do Lashon Tov. Então, o mundo é, a Hashem, ele coloca pra gente o livre-arbítrio. Pode falar mal de nossos inimigos? Hã? Pode falar mal de nossos Os inimigos? Pode, mas é melhor você falar coisas boas nossas e a gente se engrandece. Alguém explica por que o Rabi Anai resolveu escutar ele do nada também? Vamos ver. Vamos explicar isso juntos. Eu não tenho a resposta ainda para isso. Vamos ver todas as respostas. Quem sabe a gente... Acho que a próxima resposta vai esclarecer. Às vezes, a gente escuta uma frase. E quando a gente escutou, não entrou e saiu ou nem entrou. Muitos anos depois, no momento que a gente estava passando por alguma situação, você lembra dessa frase e vai falar, uau, essa frase faz sentido. Não é outra frase, é a mesma frase. Assim mesmo quando a gente estuda a Torá. Você estuda todo ano a mesma paraxá. Se você vive e está vivendo com a paraxá e observando tudo que está acontecendo na tua vida, cada dia aquela leitura vai ter um impacto diferente em você. Então a frase é a mesma, mas o sabor daquilo, o tom daquela frase, ele muda de acordo com aquela situação. Dá um exemplo, eu gosto muito de música. Você pode ouvir a mesma música de 5 cantores diferentes. Um canta, na verdade, está falando em notas. Quer dizer, só está falando com notas, você não sente vida. E outro canta a mesma música, você escuta e fala, uau, essa me impactou. Que mudou? Não, ele tem uma coisa que quando ele canta, é algo completamente diferente. Encanta. Então, Rochel, a gente traduziu que esse cara, ele era um mascate. Mas aqui tem uma segunda explicação, que ele de fato era um mascate e ele era um Rochel. Ele era esse cara que andava por aí falando dos outros. E aí, quando Rabi Ana escutou, ele escutou na voz dele que era alguma coisa diferente. Ou seja, esse cara não simplesmente que andava com Teilim e só falava que tem que falar Shonatov. Ele mesmo foi vítima, ou foi, não vítima, ele foi aquele que saía falando mal de todo mundo. Em algum momento na vida dele, ele percebeu quão ruim era isso. E aí ele fez tshuva. E quando ele de repente estava anunciando, falando, olha, quem quer comprar? O Rabino, com a sensibilidade, ele ouviu que ele não estava vendendo qualquer coisa. Se fosse para vender algum produto, o Rabino não teria chamado ele. Ele ouviu do tom da voz dele, do jeito que ele está falando, que aquele homem tinha algo muito precioso a dizer. E nada mais precioso do que quando você passa por uma situação, você consegue amadurecer, olhar para trás e falar, não, aquilo que eu fiz estava errado. Você nunca pode falar das pessoas nem bem e nem mal. É não falar das pessoas. Então, tem o livro famoso do Hafetz Haim, que mais ou menos 200 anos atrás, um pouco menos. Tem um grupo todo dia. Então, ele escreveu um livro que na verdade, o nome dele não é Hafetz Haim, mas o livro que ele escreveu é chamado Hafetz Haim, Deseja a Vida, que é justamente desse versículo que a gente leu, quem deseja a vida, que ele fala muito sobre Lashon Hará. E ele coloca várias leis em relação a Lashon Hará. E tem muitos detalhes. Então, tem até grupos, que nem você falou, que todo dia postam uma halakha em relação a isso. Porque mais do que os detalhes, é a consciência constante de você estar lembrando de não falar dos outros, que isso é o mais comum. Tem situações que você pode falar dos outros, mas normalmente são exceções. Normalmente, não fala do outro. Para garantir, não fala do outro. Não fala do outro. Por exemplo, se você falar bem na frente de alguém que não gosta daquela pessoa, você está provocando o outro para falar mal. Então, também você não pode falar. Então, para quem não estudou a fundo todos os detalhes, não fala dos outros e está claro. Então, voltando, porque o Rabi Ana se interessou pelo jeito que ele ouviu, o tom da voz, de como a pessoa estava falando, de quem estava vindo essa frase, ele falou, aqui não é um vendedor comum, ele tem alguma coisa realmente a compartilhar que vai mudar a minha vida. E por isso, então, ele
chamou e ele quis ouvir daquele cara. E quando ele ouve aquilo, ele fala, mudou minha vida. Você já não lia esse passuca? Eu lia, mas é diferente eu ler, Rabino, que não tenho esse desafio que você tem, como o cara que anda de casa em casa. Quando eu ouvi de você, uma pessoa como você, não só que você não fala Shonará, você era uma pessoa que fazia Rehilut, você mesmo, e você se deu conta, você se melhorou, você se refinou, e aí você vai lá e fala esse passuco, o tom do passuco é completamente diferente. Eu nunca tinha ouvido o passuco desse jeito. Terceira explicação. Muito interessante. Os nossos sábios explicam que a pessoa que ele é Metzorá, o que acontecia? Primeiro aparecia na casa dele. Se a pessoa melhorava a sua conduta, então até desaparecia da casa dele. Se ele não melhorava, aparecia na roupa dele. E assim ele também tinha um tempo, um prazo. Se ele não melhorava, aparecia no corpo dele. A pessoa que tinha Metzorá era algo tão grave que a Torá compara ele como um morto. Aonde a gente vê isso na Torá? Quando Moshe Rabbeinu tinha... É escrito na Torá que Paró, ele morreu. E aí o Galut, o Mitzrayim, a escravidão ficou pior. Peraí, se o Paró morreu, eu esperaria que talvez aliviasse um pouco até encontrar o próximo. E a explicação é que não é que ele morreu, ele tinha Metzorá. E Metzorá, quem tem Metzorá é considerado morto. E o que piorou? Ele tomava, muito trágico, até repetir isso, ele tomava banho com o sangue das crianças. E de alguma maneira isso aliviava as dores. Então, isso significa que ele morreu e o galuto, a escravidão, piorou. Então, a Torá compara de que alguém, também você tem quando Moshe Rabbeinu, ele reza pela irmã que ficou com lepra, com essa metzorá, lepra não é a tradução correta, e ele fala, al-natei kamet, não deixa ela como morta. Não deixa ela, por favor, cura ela, não deixa ela como morta. O que você achou aí? 1873. 1873, que ele nasceu? Não, o livro. O livro que ele publicou, escolha. Então, 200 anos mais ou menos. Ok. Então, o que acontece? Se essa pessoa não aprendeu a lição, então você fala para ele, bom, você não sabe conviver em sociedade, você não tem condições de viver em sociedade de uma maneira civilizada, então agora você vai sair, você vai ficar lá fora da cidade sozinho. É o que acontecia. Não só isso, quando fazia a purificação dele, se trazia alguns elementos. E cada um desses elementos, ele representava aquilo que ele fez. Então, por exemplo, se trazia 2 pássaros. O passarinho é o exemplo da Shonará. Piu, 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 piu. Certo? Não para de falar. Então, não sei se está falando a Shonará, acredito que não, porque eles não têm livre-arbítrio, mas ele é o modelo daquele que não para de falar. Tem lá, uma das coisas que ele pega é Ezov. Ezov tem o Eres e Ezov. Ele tinha que pegar um galho que veio de uma árvore muito alta e aquela que veio de um arbusto muito pequeno. Qual que é a explicação? Lembra? Ezov é porque ele tem que se rebaixar. Eu acho que ele se achou muito grande, ele tem que se rebaixar. Não lembro agora para você olhar o Rashi. Mas todos os detalhes da purificação dele é para ele poder voltar e se readequar e reintroduzir dentro da sociedade. E essa é a explicação básica, que é midá keneged midá. Você leva moeda por moeda. Então não é um castigo, é uma correção para você poder se readequar. Agora vem uma coisa interessante. O segundo ponto, que a pessoa, ele saía, por que ele saía? Não era apenas um castigo, mas aquela pessoa, quando ela falou mal dos outros, as pessoas acabam perdendo a confiança nele. Você conta um segredo para esse cara que tem boca grande? Não, você não conta. A pessoa, ele achou que contando, ele se torna uma pessoa interessante, legal, certo? Eu conto dos outros, falo de um jeito engraçado, falo de um jeito cínico, comento, as pessoas vão gostar mais de mim. Só que o efeito, pelo menos a longo prazo, é o contrário. As pessoas riem da tua piada, mas depois a pessoa pensa, esse cara aí eu não posso confiar. E aí, o que acontece? A Torá simplesmente fala, saia, medite naquilo que você fez, isso vai te ajudar na tua vida. Você vai ficar fora, vai apreciar o que é viver em sociedade, e o processo natural, não é só um castigo, mas o processo natural vai ser que você vai ver, poxa, eu fui excluído da comunidade. É ruim isso.
Por que aconteceu isso comigo? Ah, porque eu falei mal dos outros, mas eu achei que era legal, achei que era bom. Acho que não foi uma boa escolha. Quando aquele homem estava anunciando quem quer comprar a pílula da vida, o que todo mundo estava correndo? Estava todo mundo correndo para abrir o livro de Teilim? O que eles pensaram que ele ia vender? Pílula que você toma. Um remédio fácil. Alguma coisa que você toma, eu pago quando for. Mas é para garantir que eu viva, pronto. E normalmente é o remédio fácil no sentido de que eu vou pagar e eu posso levar minha vida do jeito que eu quero, não preciso cuidar dela, nem espiritualmente, nem fisicamente. Eu vou tomar essa pílula e vai estar resolvido, tá certo? Essa é a impressão que o vendedor deu. Quando ele vai lá e responde, ele fala que a pílula da vida é você cuidar da tua boca, o Rabino falou, nunca entendi esse versículo no sentido tão literal. O que quer dizer literal? Normalmente a gente enxerga que a Torá, as mitzvot, são boas para a gente espiritualmente. Você faz o bem, Deus vai te dar uma vida boa. Faz o bem, você vai garantir o Olam Abá. Por quê? Não sei. Deus mandou eu fazer, vou fazer, e vai me deixar feliz, vai deixar ele feliz, está tudo certo. Não me faz tantas perguntas, o importante é que dá certo. Eu rezo para Deus. Eu vi essa semana um podcast que me tocou bastante, mas é uma história comprida do cara que ele cresceu numa yeshiva e etc. Depois ele foi para o mundo de trabalho. E depois ele acabou voltando para a yeshiva e anos depois ele foi preso por uma coisa que ele tinha feito errado anos antes. Uma história muito interessante. Mas o que ele conta é que ele percebeu o que fez ele parar de trabalhar e voltar para o estudo e se dedicar. Ele falou que eu percebi que minha reza se tornou apenas uma ferramenta para eu ganhar dinheiro. O meu objetivo é ganhar dinheiro. Eu quero ser como o American Dream, o sonho americano, trabalha duro para você poder desfrutar. E eu estava lá trabalhando muito duro para ganhar mais e ganhar mais. Eu sou judeu, eu acredito em Deus, então eu preciso rezar para Deus, para dar certo o negócio. Então a reza se tornou uma ferramenta de trabalho. Aí ele se tocou, peraí, não é o contrário? Não é que eu preciso ter dinheiro para poder cuidar da minha família, para eu poder servir a Deus? Aonde é o objetivo? Qual é o meio? Qual que é o fim? E aí que ele percebeu, opa, alguma coisa está errada. E eu, ouvindo isso, falando, poxa, quantas vezes a gente não está usando o Hashem? Ao invés de eu parar e pensar durante a reza, esse é o meu objetivo, que bom, finalmente eu cheguei na reza, às vezes a gente fala o contrário. Eu vou rezar direitinho, falar todas as palavras. Por quê? Bom, porque hoje eu tenho um negócio que eu preciso fechar. Então Deus vai me ajudar. Aí fico lá. Bem, tá certo pedir para Deus, e é Ele que você tem que pedir. Mas qual é o objetivo? O objetivo é você ter mais dinheiro, mais conforto, ou ter o conforto para você poder servir a Deus? Achei muito impactante a frase, o jeito que ele falou. De novo, não é novidade, mas quando você escuta do tom de alguém que passou por isso, condiz bastante, você vê que é com outro sabor. Não é que eu ouvi na yeshiva do professor, eu ouvi aqui do cara que ele passou por isso. Então, qual foi a novidade para o Rabino? A novidade é que eu pensei que essa ideia que eu vou garantir uma vida boa era uma troca com Deus. Eu falo, ó, vou cuidar da minha boca e Deus vai me dar uma vida boa. Uma troca. Não. A Torá está falando simplesmente a receita da vida, igual uma pílula. Quando ele estava oferecendo a pílula, é isso, ele tem toda a razão. Essa é a pílula. Eu não preciso buscar uma pílula mágica, barata, que vai me garantir. A Torá me dá justamente o caminho para eu ter uma vida saudável aqui nesse mundo. A Torá regula a gente, fala um monte de não. Mas isso vem dar para a gente uma vida literalmente, aqui nesse mundo físico, uma vida melhor. Se você não mentir no trabalho, não falar dos outros, você vai se sentir melhor. Além do fato, claro, que a gente está servindo a Hashem, a gente faz porque a Hashem quer. Mas a Hashem, ele compartilhou conosco a sua sabedoria infinita. E esse é as instruções de como você lidar com esse mundo tão complexo. A Torá, que quando ela fala a nossa vida, não é a nossa vida espiritual, estou fazendo um favor para Deus. Hashem, ele te deu um presente que ele te diz como você pode ter uma vida boa nesse mundo. Segue a Torá, claro, precisa de disciplina, precisa de compromisso, precisa de esforço, e isso vai te trazer uma vida, literalmente, uma vida melhor. Deu para entender a diferença? Então, a novidade para ele foi aquela pegadinha que o outro fez, que parecia ser um remédio, e no final era um passuca. Ele falou, o passuca é um remédio. Não é algo espiritual.
É algo físico. Assim como a pessoa que tinha que ser expulsa, não é simplesmente um castigo de Deus para ele parar e meditar. Literalmente, para o bem dele, para ele poder se readequar, ele precisa ficar fora um tempo. E uma explicação que vem do próprio Hafetz Haim, ele fala sobre essa história, ele fala de que, condiz bastante com o que a gente acabou de falar, qual é a diferença em relação ao pagamento, como você paga para um vendedor numa loja, ou para um vendedor que ele vai de cidade em cidade. Na loja, você pode pagar em parcelas, não no cartão, né? Vamos dizer, esquece cartão. Você fala, olha, hoje eu te pago um pouco, amanhã a gente se vê, eu te pago mais um pouco. O cara que vai de cidade em cidade, você não pode falar para ele, eu pago amanhã. Amanhã eu já não estou mais aqui, amanhã eu estou em outro lugar, eu não sei quando eu vou voltar. Então, você tem que pagar cash. É igual o Yoshai falou outro dia, né? Que o cara foi no médico, você estava aí? Foi no médico quando ele foi pagar, aí a secretária falou, olha, o médico falou que você tem que pagar à vista. De você só à vista. Então esse... Será que ele ficou preocupado? Não sei. Aí ele então, o mascate, ele ganha à vista. E é isso que, pela explicação do Hafetz Haim, que a ideia de você não falar Lashon Hara, o pagamento é à vista. Então, a ideia do paralelo com o Rochel é o pagamento à vista. Aqui, nesse mundo, não só no mundo vindouro, você quer ter uma vida boa, você tem que cuidar da sua boca. Então, essas são as várias explicações sobre a mesma passagem. Aqui a gente vê como a Torá é rica. Uma passagem que pode parecer, você pode passar direto, falar, bom, o Rabino gostou, ótimo, vamos para a próxima. Tem tanta profundidade em cada palavra que tem aqui no Midrash, que é uma linha só, quantas explicações, sem dúvida existem muito mais, e mais do que as explicações são as mensagens para a gente de como a gente pode, apesar de que a tentação do nosso ofício seria fazer assim, ainda a gente pode fazer o contrário. Aprender de alguém que passou por uma situação e você mesmo falar, bom, eu era assim, agora eu consigo mudar. A vida, o sabor muda completamente. O sabor desse crescimento, de você falar, eu era assim, agora eu não sou mais, isso muda para a gente. Quando a pessoa, ele entende que a Torá, ela faz o bem, literalmente para a gente, facilita para a gente fazer as mitzvot. Quando eu vou comprar alguma coisa e falo, não, mas é caro, cara. É caro, mas se você agora fosse no médico e falasse, você não pode mais comer X, Y, Z, e agora você vai ter que comprar aquelas coisas saudáveis que são muito mais caras. Você vai, se você é uma pessoa séria e quer cuidar da tua saúde, você vai pagar. Não tem dúvida. O Alter Rebbe, ele fala no Tânia, só para concluir, de que a gente sabe de que para dar tzedakah, qual é o limite? Então, o mínimo correto é 10%, até 1/5 daquilo que você tem. Essa é a regra geral. Mais do que isso, você deve guardar para você. Tem exceções, se Baruch Hashem você tem muito, a pessoa está no último momento da vida, ele pode dar mais, etc. Mas essa é a regra. O Alter Rebbe, o que ele fala no Tânia? Se uma pessoa tem pecados, coisa que não acontece aqui com a gente, mas se a pessoa tem pecados, por exemplo, ficar nervoso, se a pessoa ficava nervoso uma vez, os escritos do Arizal falam que você tem que jejuar 251 vezes, 251 dias, porque você ficou nervoso uma vez. Certo? Você vai passar uma vida de faquir, né? Se for de fato cumprir isso, então imagina as outras coisas. E se ficar nervoso 2 vezes? E se ficar 2 vezes, ficar 5 vezes, exatamente. Aí ele fala, então ele dá esse é um livro inteiro do Alter Rebbe, o Geret HaTshuvah, do Tânia, 12 capítulos, falando a respeito disso. Mas uma frase que ele diz lá, hoje em dia a gente tem que resgatar isso com dinheiro. Quer dizer, cada dia você imagina como se fosse 2 refeições. Então você dá o valor de 2 refeições relativos a cada um desses dias e você não precisa dar de uma vez. Você vai dando ao longo da tua vida. E aí ele fala, isso que está escrito, que você não vai acabar, depende de quem você é, você vai acabar dando muito mais do que os 20%, 25% daquilo que você tem. Ele fala, peraí, isso aí não tem nada a ver. Isso é uma conta separada. Você vai no médico, você paga a consulta, você paga o convênio, você paga o hospital, paga a cirurgia. Para quê? Para salvar a tua vida. Se você fez algo errado, você também precisa salvar a tua vida. Você precisa, além de fazer a tchuvá, você precisa recuperar de novo a tua saúde mental, espiritual. E para isso você paga. Então isso não tem nada a ver com a conta de 1/5 tzedakah. Não é tzedakah. Você está dando tzedakah para poder resgatar a sua alma. Por quê? Porque você precisa cuidar da tua vida espiritual tanto quanto tua vida material. E não desconta da tzedakah. Tudo que é de religião, tzedakah. Não é dos dados moedinhas. Não é assim que funciona. Tá certo? Aqui é para salvar a tua vida
tem regras em relação a isso, quanto você vai dar, você realmente guarda para você não precisar dos outros, etc. Mas não se preocupa se passar mais do que um quinto, tem muita coisa atrasada, eventualmente, para você ir quitando ao longo da vida. Então, realmente, a Torá, ela é o Sama Haim, ela é a pílula da vida, a gente estudar a Torá, cuidar da nossa boca, que Em Hayenu, não só no sentido espiritual, mas no sentido tão simples, e essa palavra que ele fala, Veloait Yodea Eichanu Pashut, eu não sabia como esse versículo ele é simples, não é explicações esotéricas, explicações espirituais, são a explicação mais simples, literalmente, cuida da tua boca e você vai ter uma vida boa. Chaves. O 1830